voltando com o programa Vejam Só. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, até meia-noite agora, né? Estamos juntos e eu queria mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência. O nosso site é o www.vejamsó.com.br. Pelo que você conhece sobre empreendedorismo, nos dias de hoje a opção mais segura é ter seu próprio negócio, ser empregado ou não sei, tá bom? Sérgio Dalsasso, tem uma pergunta para te fazer, para você comentar. No bloco anterior, o pastor Orestes e a Dianira contaram um pouco da experiência deles no início dos seus negócios. Você além de empresário, você é o instrutor de plantão, porque você é palestrante, você ensina as pessoas a criarem o seu próprio negócio, a se tornarem empreendedores. Como que você vê? É comum esse tipo de experiência que eles narraram? É raro? Por exemplo, esse tipo de sensação que o pastor Orestes tinha de não, eu posso tudo, eu sou o cara, é comum? E como é que a gente se defende disso ou não é para se defender, faz parte do empreendedorismo? É totalmente comum, isso todos nós passamos, acho que não existe exceção em qualquer atividade que você desenvolve, na minha, na sua, todos nós, né? A questão, quando a gente fala, nós colocamos a palavra medo, né? O medo só é vencido com a prática, né? Muitas vezes a gente tem muito conhecimento, mas tem receio de mudar. Isso significa tentar abrir as portas de formas diferentes, né? Essa tentativa pode ser um paradigma que você tem que ir experimentando para que ela efetivamente seja aberta, né? Então, existe isso, né? Quando você fala das experiências vividas entre os erros e os fracassos, né? Um erro, ele tem que ser analisado, ele não pode ser passado pura e simplesmente. Você errou, você tem que parar e analisar isso, né? E verificar e começar a criar possibilidades para que você conduza dos erros uma melhor solução. Então, isso é velocidade e aprendizado. É a mesma coisa você abrir um negócio dentro com uma determinada experiência passada, onde você estava sentadinha na cadeira o tempo todo e de repente você tem que enfrentar o mercado, né? O que eu tenho na ponta de entrada de uma empresa sempre? Tecnologia e capital humano. O que eu tenho como objetivo dentro da empresa, né? Eu tenho hoje, pela própria competição, pela própria concorrência, a necessidade de estar criando e inovando, porque eu tenho cada vez mais um cliente que também é multante na outra ponta, que tem que estar sempre se surpreendendo pela tua qualidade de renovação, pela tua qualidade de inovação dos teus processos, e isso faz a diferença, né? Quando você vai evoluindo tudo isso, e a prática é o que faz, e a experiência é o que faz da gente ser... A diferença que faz a diferença, né? Sem sombra de dúvida, e é o que você colocou um pouco da tua quebra do medo com o teu receio naquele momento, quer dizer, é uma fusão disso. Hoje eu tenho certeza que você, pela tua experiência, aquele medo sumiu, né? E pela tua certeza e até pela equipe que você tem formando um conjunto equilibrado, isso é importante dentro de uma empresa, né? A gente ter harmonia, não é só a hierarquização. Eu sou o presidente, eu estou com a minha secretária e porta fechada. Na verdade, eu não tenho mais a minha porta fechada, nem a minha secretária. Nós estamos todos do mesmo nível. E qualquer informação, seja de onde for, dentro da minha estrutura, pode ser muito importante e não ser percebida por mim. E isso faz a diferença no mercado. Então, isso não é mito, não? Acontece mesmo? Acontece totalmente, porque são coisas que nós não conseguimos hoje, pela complexidade que o mundo é, e é um mundo aberto, né? É um mundo global, nós temos que estar antenado a cada detalhe. Só que eu, Sérgio Dalsasso, não tenho suficiência para resolver o problema de todo mundo. Muitas vezes eu tenho que ter outras pessoas que diariamente eu sou obrigado a consultar. Eu também tenho uma empresa de confecção e eu sou parte desse conjunto, né? Eu tenho a minha sócia que faz todo o design, nós fazemos bolsas exclusivas femininas, fazemos acessórios em tecido de couro. Sem ela e sem a capacidade dela de programar a produção, eu não consigo fazer a minha parte responsável em vendas e gestão da organização, né? Isso eu faço desde que haja criatividade e integração no processo do conjunto como um todo.
Isso é importante você entender. A gente não está mais no topo da pirâmide, apenas na hora de você falar assim, na responsabilidade, no processo da organização, a gente não soma mais um com o outro. Uma empresa que se faz, a gente começa a trocar. Por quê? Porque dentro da nossa organização, mais do que salário dos colaboradores, mais do que a nossa própria remuneração, o que vale é as pessoas se sentirem bastante úteis, observadas, usadas. Isso faz com que uma empresa se comprometa com relação aos seus objetivos de mercado. Agora, como fazer isso, por exemplo, como o negócio da Djanira, que é prestação de serviço basicamente de limpeza, né, Djanira? Basicamente, o foco é a limpeza, mas eu faço outros trabalhos técnicos, já trabalhei para todos esses shoppings que fizeram em São Paulo os anos... Que a prefeitura quer fechar. Não, eu já tive uma consultoria de uma empresa também grande nesse setor, que principalmente atuava em shopping, que quebrou. E eu entrei exatamente na época da greve, essa coisa toda, para tentar amenizar a situação. Controle é fundamental na tua atividade, isso a gente esquece. Passamos 8 anos de economia mundial crescendo e as vendas naturalmente, vegetativamente, o consumidor na nossa porta batendo e comprando, e de repente hoje entramos numa época onde já não estamos na mesma situação. Então não podemos esquecer do trabalho, do controle, da organização, do planejamento, porque isso se torna importante, né? Mas, então... Agora, no caso dela especificamente... Né? Como é que ela consegue transferir isso? Primeiro, ela tem uma campanha, o seu funcionário hoje não é somente fixo, ele tem metas, ele tem objetivos, ele tem ganhos variáveis. Quando ele está lá fazendo o seu trabalho com uma máquina de última geração ou mesmo manualmente, ele não dá aquele sorriso produzido, ele consegue transferir um sorriso natural. Isso, na percepção do contratante dela, faz uma diferença enorme no negócio. Ou você interage como ele, junto com ele, ou ele quebra as tuas máquinas. Nada iria Exatamente. Então você tem que tratá-lo bem e, como você falou, é um fluxo muito grande e na minha empresa aposenta muita gente, aposenta mesmo. Fica lá até aposentar? Fica lá até aposentar. A única diferença que eu sempre conto para os meus clientes, eles sabem, é isso. Eu não fico trocando. Só aqueles que não deu certo, vai saindo. Para eu colocar uma equipe de 100, com certeza passaram 300, até dizer que aqueles ali vai ficarem, esses 100 vai ficarem. E aí eles ficam mesmo, porque ele já se afinou, já conhece a empresa. E no meu ramo eu tenho uma vantagem, as empresas costumam não pagarem, mesmo nos órgãos públicos, as empresas costumam não pagar os funcionários. Então eles já entram na minha empresa, sabendo que somos íntegros, que somos honestos. Eu não sou a empresa que tem 5 mil funcionários, tem uns de 600 a 700, entende? E a gente tem essa diferença de que eles sabem que vai receber. Eu já cansei de entrar em vários lugares para socorrer, apagar incêndio, que a limpadora largou todo mundo, empresas aí de alguns nomes, deixou lá as funcionárias sem receber, elas ficam lá choramingando na repartição, que está sem nada, e a gente entra naquele recurso imediato e depois a gente acaba ficando, né? Então, mas Djanira, não é assim tão fácil, por exemplo, motivar uma pessoa que vai para a área de limpeza, que na nossa cultura, eu tive um professor, não sei se ele estava certo, fácil não é de jeito nenhum. Não é fácil. Então, porque eu tive um professor que falava mas assim, é possível. Tudo que for serviço manual, sobretudo ligado a coisa assim meio doméstica, como era escravo que fazia, ninguém dá valor. Então a pessoa também é depreciada. Como é que você faz o que o Sérgio mencionou de criar o espírito de equipe? Ó, eu dependo de você, você que vai limpar o shopping lá, você é o meu representante. Como é que você motiva uma pessoa que já vai fazer um serviço que culturalmente é depreciado? Mas eu posso colocar uma parte nisso? Você tem níveis e você tem um processo de carreira dentro da organização. Mesmo para faxineira? Mesmo dentro da linha dela. Ela tem quem coordena, ela tem quem supervisiona. Então, quando a pessoa olha e enxerga o topo da sua montanha,
Certamente ela Mas aí deve ela ter tem isso. que ter consciência de que ela pode chegar lá. Ela pode chegar lá. Porque o Esse erro é o de recursos muitos... humanos trabalhando com essa filosofia flexível. Me permite uma parte. Claro. Essa questão que eles estão colocando, eu creio que, não sei se eu vou entrar naquilo que vocês estão dizendo, mas existem os dois clientes, o interno e o externo. Exatamente. Então, você palestrante, que você usa muito bem esse termo técnico, que é a parte do cliente interno, que é o teu funcionário. Exato. E a gente ouve falar muito de fidelização. Fidelização, ela só vem com satisfação. Eu só vou ter um casamento fiel se tiver satisfação. O casamento ele só vai funcionar com satisfação. Então, só para chegar onde eu quero chegar, eu penso o seguinte: quando você remunera e premia essa função que cada um desenvolve, estabelecendo metas, como o colega colocou, então aí você consegue atingir o teu alvo. E cada dia, se alcançou isso, você vai dando mais metas a ele. Resumindo, você não pode ganhar sozinho. Todos têm que ganhar dentro da organização. Todos têm que participar. O que a Djanira colocou, eu achei assim tremendo. Ela diz assim: eu tenho funcionário que se aposenta na minha empresa. Eu vejo que a cara da empresa, se você olha numa empresa que não tem rotatividade, é uma empresa boa. É outra coisa, exatamente. É uma empresa que dá segurança para aquele funcionário, paga em dia, paga os impostos, paga o INSS dele, paga os direitos trabalhistas dele todinho. Ele sabe que ele vai ter segurança. Porque coisa terrível, o camarada trabalhar o mês inteiro e na hora de ele receber o seu salário, ele não fica atrasado e perde, tem as contas dele para pagar. Isso gera um desgaste. Agora, vai haver fidelização quando há satisfação. E você mostrando para ele, e às vezes, Heber, não precisa ser uma coisa, um montante, mas precisa ver que ele está participando desse montante que está entrando. Se ele vê que é participativo, ele se torna fiel dentro da estrutura. Deixa eu só dar uma complementação, porque a gente estava colocando, e esse termo fidelização é uma coisa de consultor, de palestrante, é chique, é bonito. É chique. Né? Aí eu falo o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com o mercado hoje, que a gente vive no mercado multante por gerações multantes. Né? Nossos filhos são diferentes do que a gente pensava. Tal. Então hoje, quando você chega para um filho seu e pergunta: filho, e a sua namorada? Dele, pai, nós estamos ficando. Hoje a geração fica. E isso me preocupa, porque as pessoas são ficantes. A gente fala fidelização. E no mercado ficante, o que significa dizer? Que todo dia a gente tem que se reinventar. Reinventar para o público interno, reinventar para os nossos fornecedores e reinventar para o mercado em si. Né? É como se a gente estivesse dando uma flor, dando um bombom, dando um sorriso, transferindo uma comunicação. Quer dizer, a dinâmica hoje exige isso. Então, às vezes, alguma coisa simples que você faz para um funcionário que não recebe, até pelo tipo de mercado, uma remuneração tão alta, mas um pequeno gesto, faz uma enormidade e tal, isso aqui. Então, essa constância de entender que nós vivemos numa situação que hoje você tem o seu negócio de um determinado modelo. Eu tenho certeza que um ano ele já tem que estar totalmente reformulado, porque a tua concorrência cresce. A fidelização ela nada mais é do que satisfação. Não, mas esse termo fidelização é o tratamento diário, é isso que eu quero colocar. Não, mas o tratamento diário culmina na satisfação. Se você não tem satisfação, não adianta você tratar bem, você tem que tratar bem. Agora você me despertou uma curiosidade. Você está devendo o resto da conversa, né? Queria completar, porque, como é que fala? Pra satisfação, no meu caso, elas recebendo o salário delas, que já não se recebe por aí, antes ou no dia, e tudo que é delas, o vale transporte, o vale tudo lá, PT de tudo. Então, elas estão. E também porque você trata elas. Eu costumo dizer para minha faxineira, se o gerente do banco faltar aqui, não tem problema nenhum, o outro vai lá e substitui. Se você faltar, o banheiro vai ficar desse tamanho, então você é mais importante do que ele. Mas não tenha dúvida. Exatamente. Não tenha dúvida. Mas isso é velha real. piada do mulher do café. É uma piada, né? Mas agora, isso quem é que fica sem café? Fidelizar todo dia. O que você não pode deixar é de cumprimentar e falar: oi, bom dia. Eu lá, São nossa. detalhes que fazem. Não, mas é relacionamento. Não tem outro jeito. Bom, para eu fazer isso é simples, porque não tem problema. Só mudando um pouquinho o foco do que vocês estavam falando, o que acontece? O seu cliente grande, quem te paga é o shopping. Então tá bom. Né? O banco, enfim. Para você satisfazer o seu cliente, é de um jeito. Você é a patroa de quem vai limpar lá. É uma coisa. Ele não.
ele revende produtos que ele não fabrica. Então o teu cliente pode ficar muito bravo com você porque você vendeu um microfone, uma caixa de som, sei lá eu o quê. Ok. Né? E aí, como é que você fideliza isso se você não é o responsável? Maravilha, aí ele ótimo. Aí eu vou completar o que o colega ali disse. Essa questão da fidelização é satisfação, pós-venda. Então, o produto, eu tenho no nosso trabalho, na nossa empresa, um departamento só de assistência técnica. Para quê? Para eventualidade daquela indústria não puder atender, a minha assistência vai atender a contento no prazo que foi concordado na venda. Perfeito. Então, eu acho que tudo que é concordado não é caro. Independente, porque qual é o praxe hoje? E o nosso querido aqui vai confirmar isso. Hoje, você compra o produto, ele passou o tempo da garantia, você vai lá na assistência técnica, que é só eles que vão lhe atender. E vai lá para você ver. E ainda você chega lá, o cara vai querer vender o serviço dele, vai, ó, tem uma limpeza, essa aqui que custa X, mas não sei o quê. As pessoas estão cansadas, as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem confiar naquilo que eles estão adquirindo. Lamentavelmente, hoje o mercado, no modo geral, isso no modo aqui, nacionalmente falando, as pessoas elas desconfiam daquilo que estão comprando. E querem ser por conta dos seus reveses anteriores, quando compraram e não foram bem atendidos daquilo que pagaram. Verdade. Então, o consumidor tem todo o direito, sim, de buscar aquilo que é direito dele. Agora, não tem medo de falar isso quem faz as coisas de acordo. Agora, hoje, as pessoas vendem e não entregam aquilo que vendeu. Isso. Esse cara tem que ser penalizado. Agora, se você... E aí que está. Só para concluir o seguinte, aqui nessa questão a indústria não atendeu. Eu atendo, eu vou lá, eu mando o meu, de repente já mandou, aconteceu casos que eu mandei um funcionário ir na residência, ou na igreja, ou aonde foi, para poder ver, às vezes o problema não é nem no nosso equipamento, é num outro problema que gerou, e nós vamos mostrar para ele que não é aquele equipamento que nós vendemos. Mas essa é a visão do que ele vende, ele não vende a máquina, ele vende o serviço completo. A antecipação ele vende prestação de serviço. Ele presta o serviço, essa é a diferença ele vende do negócio dele. Nós temos. É aquela história, as pessoas conhecem o produto que vendem. Você vende um né? Não simplesmente pega um produto, põe na loja e descarrega. Elas sabem sobre o processo do produto e sabem mais do que isso. Elas começam a ter, elas sabem orientar qual é o próximo produto que para esse cliente, porque ele está em contato direto, vai haver a necessidade. E essa é a mudança do mercado. Tem que ter uma visão consultiva, na verdade. Né? Os seus profissionais são preparados para darem essa orientação consultiva certamente. Em todos os sentidos. E, inclusive algo que ocorre conosco, nós atendemos nessa parte de serviço, algumas redes de magazine no Brasil, não vou citar nomes aqui, mas são pelo menos 3 grandes lojas de departamentos aí que estão em todos os shoppings. E no projeto, na prospecção do projeto, quando é montado, nós já participamos e dizemos, você vai precisar colocar tantos alto-falantes dentro dessa loja. Ele não pergunta, não fala mais para mim assim, olha, eu vou pôr... Ele pergunta, Orestes, quanto nós vamos colocar aqui? Então, há uma confiança naquilo que nós prestamos. Por que isso? Porque antes eles gastavam muito mais, superdimensionavam muito mais, porque não tinham conhecimento daquilo que estava adquirindo. Posso te fazer uma pergunta chata? Fica à vontade. Você é pastor, eu sou também. Então a gente pode falar de crente. Beleza. Falar mal. Não. Porque se há um assunto que todo crente acha que entende, sobretudo o pastor, é que ele entende de som. É ou não é? É verdade. E não entende nada. Né? Eu sei porque na minha denominação, por exemplo, houve muita resistência quando inventaram lá o projeto arquitetônico para o som. E né? Perfeito. Mas a pastorzada, imagina, eu faço igreja há 30 anos e não sei o quê, tarará, né? Como é que você dobra esse tipo de coisa? Como na área dela, limpeza. Todo mundo sabe que é uma coisa limpa e que é uma coisa suja. Exato. Ou pelo menos acha. Não sabe não. Ele não sabe. E o cheirinho especial, né? Além dos argumentos... Não sabe nem como faz. Há muita técnica para se fazer limpeza. Diferenciação total. Né? Total a diferença. Aparentemente negócios iguais são tão diferentes. Então, mas o duro é convencer o cliente. Além dos argumentos que nós temos de uma questão da lei da física, porque a lei da física você não pode mudar. Se o cara colocou ali só granito dentro da igreja, vai ter reflexão. É um som batendo lá, voltando para cá.
Então, quando nós dizemos para eles assim, olha, você precisa fazer um revestimento acústico, que é onde vou chegar onde você me perguntou. Aí ele fala assim, mas eu não posso gastar mais. Mas, pastor, o senhor gastou com acabamento, coisa bonita, agora o senhor precisa fazer finalmente. O senhor não gastou tudo o que precisava. Não dá, eu não tenho verba. Faz o seguinte, eu me responsabilizo. Se não funcionar, porque eu sei o que eu estou dizendo, pela experiência de tempo que nós temos, e se o senhor é homem de Deus, como eu, então eu não vou mentir para o senhor não vai mentir para mim. Se a coisa funcionar a contento, e do jeito que tem que ser, nós vamos colocar o som sem o revestimento acústico. E eu vou fazer aqui um revestimento acústico para o senhor. Se funcionar, o senhor fala, não quero um revestimento acústico. Eu mando tirar todo o revestimento, gastamos tudo. Agora, se o senhor quiser que fique, aí o senhor assume lá o compromisso. Então você banca para mostrar? Banco para mostrar. E 100% eles acabam se convencendo que era necessário. Mas é duro, né? Tem que partir na prática, porque no argumento só, na teoria, não funciona. Não funciona. Por exemplo, Djanira, como é que você convence o seu pessoal? Não sei se tem que convencer, porque você lida com corporações, né? Uhum. Então a corporação, não sei, mas eu tenho a impressão que é um assunto que todo mundo acha que entende. Isso aqui está limpo, isso aqui não está limpo. Limpar não é uma coisa simples, não, né? É simples, não é produto simples, tem produto para remover cada tipo de sujeira e as pessoas não sabem fazer mesmo. Eu entro em repartições públicas, eu quero que fique todo mundo aqui, tá bom, vai ficar se eles conseguirem. Eles não sabem nada, eles não sabem o que é técnica. As limpadoras, no nosso caso, coloca lá e acha que já está resolvido. Então você treina o teu pessoal? Treinado totalmente no setor. Isso que eu trabalho para áreas públicas, que você não tem vantagem nisso, mas eu trabalho para a área pública, trabalhei anos da minha vida para toda a empresa do Silvio Santos, para a Globo, e sempre foi um trabalho diferenciado. Eu continuo com a mesma diferença e ganha-se pouco. Ou empata-se, muitas vezes ganha o mínimo, porque nós temos o pior tributo do mundo, né? Se eu posso dizer assim. Não existe lugar para nós pagarmos tanta tributação, tanta coisa. E para o faxineiro, então, é uma lista de creche, eu não sei dizer aqui, uma somatória. Material, você não usa uma coisa, você usa um pacote de material. Tem de equipamentos. Então, é um trabalho que ainda não é reconhecido, não, viu? Não, em lugar nenhum. Pois é. Agora, a diferença se vê fácil, porque você pode fazer a sua demonstração. E se vê quando você limpa. As minhas faxineiras costumam, de verdade, receber elogios, entende? Eu interajo tranquilamente. Tem desembargador que, se você tirar como é que chama lá, o cachimbo dele de lugar, o negócio está errado, você mudou, você trocou, você não pode trocar. Então as pessoas têm que ser literalmente orientadas. Porque aí vem o sistema, porque se você sistematizar a dona Rosa, a dona Maria, aqui, o que ele vai fazer aqui, aquela mesa que tem, ela ficar só aqui, mas não é só aqui, é só aqui em 1000 metros que ela tem que fazer, mas ela vai fazer todo dia a mesma coisa, porque ela vai aprender a somatória de vez. Certo, eu criei toda essa conversa, porque eu queria que você falasse um pouquinho para nós agora de uma coisa que muitas vezes a gente ouve os seus colegas mencionarem, os palestrantes sobre empreendedorismo, e eu percebo que muita gente, inclusive eu, me incluo, né, torce um pouquinho o nariz, né? Não, porque você vai abrir o seu próprio negócio, você tem que conhecer aquilo que você vai fazer. Ué, óbvio! Sim. Você acha que alguém vai abrir o negócio sem conhecer? Mas pelo que teus colegas dizem, a maioria das pessoas abre sem conhecer o que está fazendo. Não conhece, eu acho. Existe duas coisas que se confundem. Primeiro é você ter vocação e outra coisa é ter necessidade. E às vezes a necessidade, ela vem na frente da tua vocação, né? Ser desenvolvida no processo. Isso se atropela, né? Eu vejo uma coisa que é muito importante para a gente construir, né? E a gente está aqui, a gente está falando de Deus, e Deus eu acho que tem que estar com um supremo, independentemente de qual a tua religião, mas é uma coisa que inicia com humildade, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que estar todo dia, você, nós falamos com o público, todos aqui lidam com o público, né? Aprendendo, buscando novas referências, novos conhecimentos. Depois, não ter medo de aplicar esse aprendizado para a gente melhorar, para a gente evoluir. Uhum. Num terceiro estágio, a gente vai, ao invés somente de continuar aprendendo, a gente começa a transferir esse aprendizado.
Porque a gente está treinando na hora que a gente está aplicando, treinando. E aí você chega e está lá no topo da tua montanha. Você passa a ser um realizador, o que nós chamamos de um empreendedor, né? Só que nunca se esqueça que todo empreendedor, todo dia, ele tem que descer a montanha, ser humilde, com aprender. Certeza. E fazer disso um ciclo completo, Eu diário. Com se isso. não fizermos isso, não tem... uma hora a gente se perde no mundo e não encontra mais o que a gente fazia como um continuismo. A gente se quebra e fica perdido, porque o mundo muda. Mesmo se, por exemplo, e as coisas mudam. Que é a moda agora, né? Moda para quem pode, né? Mas mesmo no caso, por exemplo, de você entrar... eu vou ser empreendedor, mas eu vou comprar um treco aí de um não sei como é que chama. Eu vou abrir um McDonald's, vamos supor. Uma lanchonete que já vem montada. Então, não tenho que aprender muito, porque já vem tudo prontinho, ou não? Aí vem um grande problema e a gente... Eu escrevo muito, né? Também depois no meu site, eu acho que é legal o pessoal ter, claro. www.sergiodalsasso.com.br, tem mais de 360 artigos escritos. E aí a gente vem falar de uma das formas de se iniciar no empreendedorismo, seria uma franquia, né? Franquia, isso. E eu digo o seguinte, assim, tem que se tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem várias alternativas. Primeiro, para começar, né? Aprender a ler um livro de 100 páginas, onde o franqueador lhe passa, né, as bases do que você pode ou não fazer. Segundo, verificar o grau de liberdade que você tem como empresário de tocar uma franquia. E não ser, entre aspas, um mero empregado, né, do franqueador. Então, tem que haver uma certa flexibilização. Mesmo porque esses são processos, quando a gente fala assim, nós estamos num Brasil onde há diferenças culturais em tudo. Então, da mesma forma que eu crio um modelo para atender, por exemplo, a cidade de São Paulo, será totalmente diferente se eu for atender um público, por exemplo, de Teresina, no Piauí. Então, tem que haver essa flexibilização. Então, quando a gente fala em estar desenvolvendo alguma coisa, e ao mesmo tempo tem que saber o que, como e, primeiro, tem que estar preparado, porque só para ler um contrato desses, onde provavelmente, se eu sou o dono da franquia, eu estou me protegendo, eu já vou ter que já iniciar uma batalha para discutir o que é e o que não é viável. Você já pensou em ter uma franquia? Sim, eu sempre penso em tudo, todo o tempo. Então, assim, já pensei, já analisei várias, tem várias franquias realmente que se justificam, né? Outras que, no meu entender, não se justificam, né? Mas é uma forma, por exemplo, do empresário de repassar muitas vezes, né, algumas coisas, não é todos, mas algumas das suas coisas que não são tão interessantes para um terceiro arriscar. Também é isso. Então tem digo assim, tem grandes franquias, o sistema funciona, muitas vezes realmente assim, para uma pessoa que não está com tanta experiência, a empresa ela dá o suporte, dá o apoio necessário, mas tem que ver, tem que saber escolher e tem que saber estudar isso com muito critério. Né? Porque de repente você está comprando um pepino muito maior, onde o investimento às vezes é muito maior, né? E você está pensando que você tem um suporte adequado, mas essa própria franqueadora não está preparada para franquear. Então, tudo isso tem que se olhar com muita cautela, tem que se estudar com muita calma, para que realmente, de repente, aquele que seja o teu sonho, né, não termine muito antes do primeiro ano. Né? Exatamente porque os custos, às vezes, são altos, dependendo do negócio que você quer atuar. Você fala um caso do McDonald's, tem N casos de pessoas que já foram franqueados e que não deram certo. Né? Estruturas muito consolidadas de franquia, inclusive compram as que não estão dando certo para evitar qualquer problema. Mas nem todas são assim. Agora, o investimento é alto. Um nome forte de uma franquia, como o que eu mencionei, não garante? Não garante, é lógico que não. Impressionante isso. Há uma necessidade, primeiro, quer dizer, as grandes franquias, elas estudam aonde elas vão colocar. Elas normalmente falam, essa região, aquela região, estão pré-definidas como por pesquisas realmente mercadológicas, como potencialidades que ali realmente a coisa funciona. Na mesma coisa, a localização.
né? Tem franquia que só dá certo no shopping center, tem franquia que só dá certo só na rua. Depende muito do modelo do negócio, do tipo da atividade e do segmento que você vai atuar dentro dessa sua franquia. Então você percebe que é um dom, né? O empreendedorismo é mais um dom. Que tem que ser a experiência, a vivência sempre. Daquele que não desiste, daquele que realmente tem fé. Entende? Um medinho lá vai acontecer, mas você não vai ficar sem dormir para não poder equacionar amanhã. Se eu souber que eu estou devendo para alguém, eu não consigo. Então eu tenho um testemunho para dizer que aí é graça. Eu abri a DEP sem dinheiro, tá? E eu nunca pedi emprestado. Esse era o meu testemunho muitos anos, tá? Maravilha. Agora, nesses anos nesses anos que eu fiz aquela troca de nota, também nunca havia feito isso. As áreas por causa o governo é muito esperto. Ele acha que perdeu não sei quanto e então ele retira 15% da folha para reter, para você pagar quando manda o funcionário embora, 13º e tal. Como teve tanta gente que nunca pagou, a gente entrou nessa nova resolução e que retém. Então, ele fica retido o seu capital de giro. E qualquer coisa que acontecer, você tem que... Foi a mínima, acho que você fica até bem quando você começa uma área pública, 45, 60 dias sem receber. Né? Então, você às vezes tem que fazer alguma coisa, mas eu tinha um testemunho, mesmo com a minha empresa de 100, de 200, nunca havia pedido emprestado, mas eu digo que é Deus, e você crê e Ele provê. Eu trabalhei anos a fio que não era esse foco de limpeza, era limpeza, por exemplo, eu fiz o projeto em Anguera, trabalhamos 3, 4 meses. Naquele tempo, que já faz uns 15 anos, trabalho de 270 mil a limpeza do SBT. E assim, muito shopping, cultura inglesa, mas era uma coisa que, de repente, não tem continuidade. Então, quando eu pensava que eu não ia pagar aqueles funcionários, acontecia um shopping lá, você vai fazer isso sem nota. Eu conhecia todo mundo, porque eu preciso que faça em 7 dias e 7 noites. Não tenha dúvida que eu disse que ia fazer, e fazia. Então, é um problema de não ter medo, porque meu irmão falava, não, ele lá no fim, porque isso não é possível, isso não pode ser, você é doida, você é maluca? Não tem jeito, tem. Ficava lá 7 dias, 7 noites, isso há 15 anos atrás, porque hoje eu não faço mais isso. Eu vou chamar um intervalo. Na volta, a gente vai ouvir a continuação do testemunho do pastor Orestes, né, que está devendo para nós desde o primeiro bloco. E vamos ver as suas opiniões aqui no e-mail e também muito mais aqui a respeito de empreendedorismo. Por exemplo, como enfrentar a concorrência que vem lá da China. Deus me livre, tem gente que lida aí com bolsa. É uma bomba para te responder. Olha, sinceramente, até metrô. Acredite se quiser, até trem do metrô nós estamos importando da China. Meu Deus. É brincadeira. Bom, a gente já volta.